agora nós vamos começar a falar sobre os discos rígidos em relação ao que nós chamamos de formatação. Observa comigo. Quando nós falamos sobre formatação dos discos rígidos, nós podemos dividir a formatação dos discos rígidos, dos HDs, em dois padrões. A formatação física do disco rígido. Essa formatação física é feita pelo fabricante do disco rígido, no momento da fabricação do próprio disco rígido, e a formatação lógica, que pode ser efetuada pelo próprio usuário. Então é bom que a gente faça essa separação. A formatação física do disco rígido é uma coisa, e a formatação lógica do disco rígido é outra coisa. Bem, começando com a formatação física. Quando um fabricante fabrica um disco rígido, ele vai formatar a superfície dos discos daquele disco rígido e vai criar vários círculos concêntricos, como esse que eu estou te mostrando aqui em amarelo, e esses círculos concêntricos nós vamos chamar de trilhas. Então, quando um fabricante fabrica um disco rígido, ele cria várias trilhas na superfície dos discos deste disco rígido. E depois, ele divide estas trilhas em pequenas porções chamadas setores. Então, basicamente, funciona assim. O fabricante foi fazer a formatação do disco rígido e ele teve que criar várias trilhas. Depois, ele pegou essas trilhas e dividiu em pequenas porções que nós conhecemos como setores, como eu estou te mostrando aqui em verde. Isso quem faz é o fabricante do disco rígido, não é o usuário. Isso é chamado de formatação física, ok? Bem, aí nós temos um outro ponto. Quando o usuário vai realizar a formatação lógica do seu disco rígido, o que ele faz então? Porque o fabricante na formatação física definiu lá trilhas, setores. Bem, na formatação lógica, o usuário pode definir o sistema de arquivos que ele vai utilizar. Então, quando eu vou realizar a formatação lógica do meu disco rígido, eu vou definir qual é o sistema de arquivos que eu vou utilizar. No meu caso aqui eu estou mostrando que eu poderia ter optado pelo sistema de arquivos NTFS, ou pelo sistema de arquivos FAT32, ou até por outros sistemas de arquivos. Um sistema de arquivos é a forma como o sistema operacional vai gravar dados naquele disco rígido, vai armazenar, vai organizar e posteriormente ler dados no disco rígido. NTFS e FAT32 são exemplos só de sistemas de arquivos, não são os únicos. São exemplos de sistemas de arquivos usados pelo sistema operacional Windows. No meu caso, quando eu fui realizar a formatação lógica do meu disco rígido, eu escolhi como sistema de arquivos o NTFS, que é um sistema de arquivos muito comumente encontrado quando nós vamos realizar a formatação de um disco rígido com o Windows. Então é muito comum quando tu vai instalar o Windows, tu instalar o Windows e formatar partições NTFS. Tu também vai ter que definir nesse momento o que nós vamos chamar de tamanho da unidade de alocação, que aqui está definido com 4.096 bytes. Observa, cada setor do disco rígido tem 512 bytes. Cada setor tem 512 bytes. Quando tu define o tamanho da unidade de alocação, tu define a quantidade de setores que formam uma unidade de alocação. Uma unidade de alocação é o menor tamanho que um arquivo pode ocupar quando está armazenado naquele disco rígido. Então, por exemplo, se cada setor tem 512 bytes e eu definir 2 setores para tamanho da unidade de alocação, 2 multiplicado por 512 vai dar 1024 bytes. Se eu definir 4 setores, 4 multiplicado por 512, vai dar 2048 bytes. Se eu definir 8 setores, 8 multiplicado por 512 vai dar 4.096 bytes, que é o meu caso. Quando eu vi que eu defini na formatação lógica o tamanho da unidade de alocação com 8 setores, 8 multiplicado por 512 deu 4.096 bytes como tamanho da unidade de alocação. Isso indica que os arquivos armazenados nesse disco rígido não vão ter tamanho menor do que 4.096. O tamanho da unidade de alocação define o menor tamanho que um arquivo pode ocupar quando for armazenado nesta unidade. Então, além de definir o sistema de arquivos, o usuário também define o tamanho da unidade de alocação. Isso tudo na formatação lógica. Percebeu? A formatação física definiu a quantidade de trilhas e setores. Na formatação lógica, eu vou definir qual é o particionamento que eu desejo para esse disco rígido, se eu quero uma partição, se eu quero dividir o disco rígido em 2 partições, 4 partições, eu vou definir então
o sistema de particionamento do meu disco rígido e, além disso, também vou definir qual é o sistema de arquivos que eu vou usar. NTFS, FAT32 são exemplos de sistemas de arquivos. Também vou definir o tamanho da unidade de alocação, que é justamente o menor tamanho que o arquivo vai ocupar quando armazenado dentro daquele disco rígido. Isso pode ser perceptível? Sim. Olha no meu caso, 4.096 bytes. É o tamanho da unidade de alocação que eu defini na formatação lógica do meu disco rígido. Se eu pegar 4.096 bytes, que é o tamanho dessa unidade de alocação, e indicar que esse é o menor tamanho que o arquivo pode ocupar quando armazenado no meu disco rígido, percebe o que aconteceu com esse arquivo que eu gerei do bloco de notas. Eu gerei um arquivo do bloco de notas, digitei um texto, o bloco de notas é um editor de textos muito simples, e aí depois eu cliquei com o botão direito do mouse no ícone do arquivo que eu gravei. E aí pedi propriedades. Quando tu clica com o botão direito do mouse no arquivo e pede propriedades no menu que se abre, ele mostra as propriedades do arquivo, como por exemplo o seu tamanho e o seu tamanho em disco. Observe o que aconteceu no meu caso. Ele está dizendo que o tamanho do meu arquivo do bloco de notas é de 88 bytes, mas que o tamanho dele em disco, quer dizer, o tamanho desse arquivo quando ele está armazenado lá no disco rígido, é de 4.096 bytes, que é justamente o tamanho da unidade de alocação que eu defini na formatação lógica. Por que isso? Por que o arquivo que eu acabei de salvar do bloco de notas, um arquivo de texto simples, tem só 88 bytes? Mas por que quando eu armazeno, quando eu gravo esse arquivo lá no disco rígido, ele ocupou, observa, tamanho em disco, 4.096 bytes? A resposta disso, porque quando eu defini que o tamanho da unidade de alocação daquele disco rígido é de 4.096 bytes, isso definiu o tamanho do cluster. Cluster é o menor tamanho que o arquivo pode ocupar quando armazenado naquele disco rígido. Então, como o tamanho da unidade de alocação, o tamanho do cluster ficou de 4.096 bytes, quando eu gravei o arquivo só de 88 bytes, lá no disco rígido ele ocupou todo o cluster, toda a unidade de alocação, os 4.096 bytes. O resto foi desperdiçado. Isso é importante, porque isso é definido na formatação lógica do disco rígido. Interessante, né? Outra coisa, falando sobre os discos rígidos e a formatação física agora, como a gente já sabe, a formatação física definiu a quantidade de trilhas, a quantidade de setores, mas também nós podemos ter vários discos num disco rígido. E observa que eu destaquei em amarelo aqui, trilhas, observa aqui em amarelo, trilhas são aqueles círculos concêntricos na superfície dos discos do disco rígido, e eu destaquei aqui várias trilhas. E observa, como eu tenho vários discos dentro do meu disco rígido, trilhas que ocupam a mesma posição em diferentes discos formam o que nós chamamos de cilindro. Observa, eu destaquei aqui separado, ó. Eu destaquei para ti, então, várias trilhas de mesma posição em diferentes discos do meu disco rígido. Essas trilhas de mesma posição, quer dizer, um conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos do disco rígido, nós vamos chamar de cilindro. E isso também é definido na formatação física. Então, quando o fabricante vai formatar fisicamente o disco rígido, ele define as trilhas, que são os círculos concêntricos, divide essas trilhas em pequenos setores, onde cada um ocupa 512 bytes de capacidade, e ele também define o que chamamos de cilindro, que é um conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos daquele disco rígido. Tudo isso definido na formatação física daquele disco rígido que a gente acabou de observar. Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, agora nós vamos falar de uma outra unidade de armazenamento, que é o SSD. Tem muitos computadores atuais que não trazem mais HD. Às vezes tu compra um computador, como por exemplo um laptop, e aquele computador, no lugar do HD, no lugar do disco rígido, vem um SSD. Qual é a grande diferença de colocar um SSD no teu computador no lugar de um HD? Tenta imaginar isso. Resolvi tirar o disco rígido, tirar o HD do meu computador, e no lugar deste disco rígido eu resolvi colocar um SSD. Vantagens e desvantagens disso. Primeiro, como desvantagem do SSD em relação ao HD, está o preço. O SSD é muito mais caro, tem um custo muito mais alto se comparado ao HD. Então o HD,
no custo por byte, é mais barato. O HD lembra o disco rígido. Então, o disco rígido, hard disk ou HD, é mais barato no custo por byte. O SSD é mais caro, tem um custo mais elevado no seu custo por byte. Então, esse é o primeiro problema. Tem muita gente que não compra o SSD porque ele é mais caro se comparado ao HD. O HD sendo mais barato, eu consigo colocar mais capacidade de armazenamento. Tá bom, mas e em relação à velocidade de acesso aos dados? Aí ganha o SSD. Observa, embora o SSD seja mais caro, ele é mais rápido para acessar os dados. Computador com SSD é mais rápido do que computador com HD. Então, se um computador tem lá um disco rígido e um outro computador bem idêntico, só que em vez de disco rígido tem um SSD, esse computador que tem o SSD no lugar do disco rígido vai ser mais rápido. Outras dicas. O SSD é conhecido como unidade de estado sólido, porque ele dentro do SSD não tem discos girando em alta rotação. Lembra no disco rígido, no HD, as informações são armazenadas em discos magnéticos. No SSD, os dados são gravados em microchips, através de corrente elétrica, quer dizer, a corrente elétrica que consegue gravar, ler e apagar os dados aqui dentro do SSD. Se é a corrente elétrica quem grava, quem apaga, quem lê os dados no SSD, nós podemos dizer que ele é um dispositivo de armazenamento eletrônico ou dispositivo de armazenamento eletroeletrônico, enquanto o HD é um dispositivo de armazenamento magnético. Já o SSD é um dispositivo de armazenamento eletrônico ou eletroeletrônico. Outra dica, ele não tem partes móveis. Porque o disco rígido, o HD, tem partes móveis. Os discos ficam, lembra? Girando em alta rotação medida em RPM. No caso do SSD não tem disco ali dentro, então não tem disco girando. Ele não tem partes móveis. E por isso mesmo, ele consome menos energia. Podendo fazer a bateria do teu laptop durar mais, por exemplo, porque ele consome menos energia. Então o HD consome mais energia porque tem que girar os discos em alta rotação. O SSD consome menos energia porque não tem partes móveis. Como eu disse, ele é construído em circuito integrado. O SSD vai ser construído em microchips. O que tem ali dentro são microchips que recebem cargas elétricas e aí os dados são gravados dentro desses microchips. Então ele é construído em cima de circuito integrado. Uma outra dica importante sobre os SSDs é que eles podem usar memória flash. Aliás, eles usam normalmente memória flash. A memória de um SSD é a memória flash, que é a mesma memória que está lá no pendrive, a mesma memória que está lá no cartão de memória. Então a memória que o SSD utiliza, na grande maioria das vezes, é a memória flash. Alguns SSDs podem apresentar acréscimo de memória RAM, acréscimo para fazer aí troca de dados entre os dispositivos. Mas a maior parte do armazenamento de dados no SSD, na verdade, é feita com memória flash, que é muito mais rápida do que o armazenamento magnético no disco rígido, por exemplo. Então ele tem muitas vantagens, né? É mais rápido, consome menos energia do computador. O único, porém, é que ele é mais caro, tem um custo alto de produção. A capacidade de armazenamento do SSD, também em função desse custo alto de produção, acaba sendo menor na média. Em média, os discos rígidos têm capacidade maior porque tem um custo mais baixo. E os SSD, na média, têm uma capacidade de armazenamento menor em função do custo mais alto, porque é muito caro comprar SSD na casa dos terabytes, mas nós já temos SSD na casa dos terabytes também. Assim como acontece no disco rígido, aqui no SSD também tem a historinha. Tem SSD na casa dos gigabytes e tem SSD na casa dos terabytes. Claro que é bem mais difícil encontrar SSD na casa dos terabytes. A maior parte deles giram na casa dos gigabytes, dos bilhões de bytes. Aqui eu mostro alguns exemplos. 32 GB, 64, 128, 256 GB, 480 GB é a capacidade usual para esses SSD. Existe, professor, SSD na casa dos terabytes? Existe, mas como eu disse, é muito caro e aí acaba sendo inviável para boa parte dos usuários domésticos. Claro que empresas ou pessoas que querem computadores com um poder de processamento, quer dizer, computadores mais rápidos para armazenar dados de forma mais rápida, às vezes compram SSDs com uma alta capacidade de armazenamento. Mas não é tão comum, né?
Bem, essa ideia que a gente acabou de constituir, então, é uma ideia que nas provas de concurso vem sendo muito comparada. Comparar as características do disco rígido, do HD, com o SSD, que a gente acabou de fazer aqui. Mas isso não impede de, no mesmo computador, o usuário ter um HD, um disco rígido tradicional, e também um SSD. Tu pode ter no teu mesmo computador um disco rígido e também um SSD. Isso depende, claro, do computador, se ele tem disponibilidade para ter esses dois dispositivos de armazenamento de dados.